Olá, pessoas ou não, aqui é a Lua e hoje a gente vai falar de Koizora, o melhor filme japonês segundo a revista Eu. Em tradução livre, O Céu do Amor, uma triste história de amor, foi escrito pela própria Mika, retratando uma história real que ela diz que nós podemos acreditar ou não se é verídica. Foi publicado em 2005 no site Mahou no Aihando, recebendo milhões de acessos, sendo um sucesso nacional. Então se transformou em um livro, depois num mangá, então um filme, que é o nosso foco, e posteriormente num dorama com um final um pouco diferente. Lançado em 3 de novembro de 2007, foi dirigido por Natsuki Mai, estrelando um jovem Haruma Miura e uma jovem Yui Aragaki. O filme aborda temas como primeiro amor, segundo amor, primeira vez, bullying, abuso sexual, relações familiares, gravidez na adolescência, aborto, morte e doenças. Ou seja, é basicamente uma lição de vida em forma de um filme, e quando você assiste você para pra pensar, caraca, como alguém vivenciou tudo isso. No caso, se você é da vertente que acredita que foi história real, se você não é da vertente, você só fica, caraca, triste. O filme tem uma mensagem marcante que é: você foi feliz? Eu fui muito feliz. Essa pergunta e essa resposta retratam tudo que a gente vai seguir aqui. A própria Mika retrata que ela poderia não ter sofrido tanto quanto ela sofreu, mas sem esse sofrimento ela não teria tido os momentos bons que ela teve com o Hiro, nosso protagonista masculino. O filme começa com 7 anos à frente do início da história, com ela voltando para casa e relembrando de tudo, como tudo começou no primeiro ano do ensino médio. Eles eram adolescentes totalmente opostos, de famílias opostas. A família da Mika era aquela família mais tradicional, o pai trabalhava em empresa, a mãe era dona de casa, ela tinha uma irmã mais velha estudando e trabalhando, enquanto a família do Hiro era numa tradução própria bem diferente. A irmã dele, aparentemente pelo seu visual e pela forma como ela é apresentada, lembra muito a Slade, que eram da juventude japonesa dos anos 90, que uma forma repaginada do Sukeban. E Sukeban foi aquela juventude rebeldia dos anos 60 aos anos 80, que eram as garotas que vestiam saias longas e eram de gangues. Elas estavam contra aquela soberania masculina, tanto nas escolas quanto nas gangues, que é o que retrata um pouco a mãe dele, aparenta ter sido isso. Mas isso é uma visão minha própria, você pode olhar e ter tido outra visão, porque isso não é explicitado. Mas vamos lá. As amizades da Mika, nós temos a Aya e a outra garota que eu esqueci o nome, vai ficar escrito aqui. Então, elas são um triozinho assim bem, digamos, ingênuo. É aquele tipo de trio que, se você está usando a maquiagem, é porque você está apaixonado por alguém, você está saindo com alguém. Enquanto o Hiro, ele tem como melhor amigo o Nozumo, que ele é cheio de piercing, não sei o que, enquanto o Hiro tem os cabelos brancos, também tem piercing. Esses dois grupinhos se encontram no corredor, se cumprimentam, não sei o que. E aí a Mika perde o telefone e quem encontrou foi o Hiro. Hiro pegou e gravou o próprio contato no celular da Mika, e eles passam as férias inteiras se falando. Tipo, ela tá indo comer, tá conversando com ele, tá deitada, tá conversando com ele. Eles crescem essa relação. Então, quando as aulas voltam depois do verão, é um dia depois do aniversário da Mika, e ele vai dar um presente pra ela. Na hora eles dão uma discutida, mas depois eles se acertam e aquilo começa a crescer. Aquele sentimento entre eles começa a crescer. Então eles matam aula, vão pra casa do Hiro, fazem sexo pela primeira vez. E beleza, eles começam a sair. Mas nisso, no primeiro
encontro oficial deles, a Mika chegou um pouco adiantada e o Hiro, por sua vez, se atrasa. Nesse desencontro dos dois, chega uma van. E essa van pega e coloca a Mika pra dentro. E aí ela acaba fugindo no meio do mato, eles vão atrás, abusam dela. Hiro já tá de noite, tá procurando ela desesperado e acaba encontrando. Nisso ele vai atrás dos caras, ele perde a cabeça, descobre que quem armou tudo foi tipo a ex-namorada dele e ele perde a cabeça. Tanto que ele chega a falar que se a Mika pedir, ele vai matar ela. Então, depois disso a Mika para de ir pra escola, ela vai no médico, a irmã do Hiro deu um apoio pra ela e vê que, tipo, tá tudo bem. Ela, tipo, não engravidou, não teve doenças, então chega um momento que ela fala, tá bom, amanhã eu vou pra escola. E ela vai com o Hiro, chegando lá, tem várias mensagens escritas pela Saki em todos os quadros. O Hiro dá uma de tipo protetor e apaga tudo, protege ela, sabe? Daí, durante a aula, ele manda uma mensagem, eles se encontram na biblioteca e ela fala que não tem mais medo. Então, eles podem se relacionar de novo. Aí o tempo passa, eles estão saindo tranquilo, eles têm um cantinho particular deles, eles têm um mundo próprio deles que fica entre o céu e o rio. Porque tem um rio onde o Hiro vai e encontra as próprias forças e quando ele acha que tá tudo perdido, ele vai nesse rio e a energia dele volta. E a Mika diz que pra ela ele é o rio, então. Mas ele fala que ele quer ser o céu pra poder sempre proteger e olhar por ela. Então o tempo vai passando, Mika descobre que tá grávida, o Hiro aceita isso de uma forma muito linda. E eles vão conversar com os pais. E é quando a gente vê essa diferença na família deles, a forma como os pais aceitam. E ok, mas na véspera de Natal, quando o Nozumo e a Aya chamam eles pra passarem junto, eles falam que não, porque vai ser o último Natal dos dois. Então eles querem ter um momento só deles. Mas nisso a Mika tá voltando pra casa pra se arrumar e tal. E a Saki com umas outras garotas, tipo, encurralam ela próximas a uma escada. E começa a tratar o Hiro como propriedade de alguém. A Mika defende, dizendo que ele é uma pessoa. E nisso, Saki perde a cabeça e empurra ela. A gente já sabe que para uma gestante, quedas não são uma boa combinação. Então, quando ela encontra o Hiro, eles estão, tipo, felizes lá. E ela começa a sentir muita dor e eles vão pro hospital. O Hiro vai rezar, ele fica, tipo, a noite toda no templo, o dia todo no templo. Mas a Mika não conseguiu manter o bebê. Ela sofreu um aborto. E é quando eles desabam. É a primeira vez que a gente vê eles, tipo, completamente sem chão. E eles fazem uma promessa, então. Eles vão no lugar onde meio que se declararam e fazem tipo uma lápide pro bebê ali. E eles se prometem toda a véspera de Natal, não importa quantos anos passarem, eles irem naquele mesmo lugar. É tipo uma cena muito forte, uma cena muito linda. Mas assim, já começa a pesar só de lembrar. Aí vira o ano, eles já estão no segundo ano, e é quando o Hiro do nada começa a agir como um babaca. Ele vai fazer uma festa em casa e ele chama os amigos, mas a Mika só fica sabendo disso porque a Aya chama ela.
E nessa festa, chega um momento da noite que a Mika vê o Hiro ficando com outra garota, então ela vai embora. E no dia seguinte, na escola, eles discutem e terminam. Então, o segundo ano inteiro, ela lidando com esse término, ela sofrendo por causa disso, ela querendo voltar, e então ela desistindo. E é como se eles se transformassem em dois completos estranhos. Até chegar a véspera de Natal, que ela vai, tipo... Não, era pra ser uma reunião só entre as garotas, mas tem alguns garotos lá, porque, segundo a Aya, a melhor forma de esquecer uma paixão é com outra paixão. E a Mika não se sente bem naquele ambiente, dá um determinado horário, ela vai embora e ela vai cumprir a promessa dela, ela vai pro lugar do bebê dela. E é quando ela vê um boneco de neve de que o Hiro já esteve lá, ele também cumpriu a promessa. Mas ela, tipo, ela não chegou a tempo de ver ele e ela entende aquilo como uma mensagem do bebê para ela seguir adiante. Tanto que um dos garotos da festa está esperando ela pra ela não voltar sozinha, porque tá nevando, tá de noite. E é quando ela tem o segundo amor dela, o Will, que é o completo oposto do Hiro. Ele é calmo, ele é tranquilo, ele ajuda ela com os estudos, ao contrário do Hiro, com quem ela matava a aula. E o Yu ajuda ela a um nível pessoal. Quando ela recorre a ele depois dos pais brigarem novamente, dizendo que vão se separar, e ela recorre a ele, tipo, porque ela não sabe mais o que fazer. E ele é aquele apoio que ajuda a família dela a se manter unida. E aí, novamente, no dia 24 de dezembro, o Yu leva ela pro lugar e ela encontra o Hiro. Ele tá bem diferente, ele tá usando touca, com uma roupa mais fechada, com uma cara mais de cansaço. E ela quer conversar com ele, mas ele fica fugindo do assunto. Nisso, o Hiro vai embora e ela vai atrás. Mas chega um momento que ela vê literalmente uma bifurcação. São dois caminhos, duas escolhas diferentes que poderiam mudar o rumo. Tanto que o que teria acontecido se ela escolhesse o outro caminho? A gente não sabe por quê ela escolheu o caminho X. Ela subindo, ela iria encontrar o Hiro, ela poderia conversar com ele, ou poderia brigar, a gente não sabe o que aconteceu. E descendo, ela vai de encontrar o Yun, que tá esperando ela. E é quando toma a decisão de se repaginar, de ser uma nova Mika. Chega na formatura, o Hiro não tá lá. E então ela vai pra faculdade. Na faculdade, ela é uma pessoa mais alegre, diferente do que ela era antes, sempre relembrando do Hiro, daquele sofrimento. Tanto que ela fala que ela não vai mais se lembrar, que não vai mais ser uma lembrança, a não ser um dia por ano, que é o dia 24 de dezembro. E é quando, nesse quarto dia 24 de dezembro, de quando ela já está na faculdade, que o Yu leva ela de lá e entrega uma aliança, que meio que nós temos assim uma reviravolta, porque primeiro que o Yu fala que quer ir com ela, mas aí depois ele não, tá bom, é um momento só teu. E quando a Mika chega, o Hiro não tá lá, quem tá é o Nozumo. E ele acaba contando que o Hiro está doente desde o segundo ano. E é quando a Mika começa a pensar em todos os momentos que ele foi babaca e quanto ele estava fazendo aquilo para afastar ela. E ela precisa ir pro hospital. Então acaba terminando tudo entre ela e o Yu ali naquele momento. E ela larga tudo para cuidar do Hiro. É aquilo. Teve um momento que a irmã do Hiro pega e fala: se for pra ser em algum momento, algum dia, ele não termina, mas se for pra ser, vocês vão se reencontrar.
E então ela se dedica àquilo, ela cuida dele e ele tem uma melhora. Ele queria muito ver ela, só que ele não queria que ela passasse por esse sofrimento que ele está passando. Então tem um momento que ele não recebe alta, mas sabe aquele dia que ele pode sair do hospital? E eles recuperam o tempo perdido, eles vão na biblioteca. E quando eles se formaram, a Mika escreveu no quadro: "Você foi feliz?" E quando ela volta, com o canudo e tudo, tá escrito: "Eu fui muito feliz." E nesse momento, agora que ela vai com o Hiro, eles têm a confirmação de que foi o outro que escreveu a frase, e o Hiro troca o "eu fui muito feliz" para "eu sou muito feliz." E eles então vão para aquele rio, para a beira do rio, e é quando eles se casam e o Hiro desmorona. A gente vê que ele não quer morrer, ele quer continuar passando todos os dias ao lado da Mika, mas o tempo dele tá acabando. E quando ele realmente morre, ele morre com um sorriso no rosto depois de conversar com a Mika. Ela fica num luto devastado. A família do Hiro entrega pra ela um diário azul dele. E ela quer acabar com tudo. Tipo, por tanta dor que ela passou e o porto seguro dela se foi, ela vai pra ponte sobreposta desse rio. E quando ela pensa em pular, tem dois pássaros que ela associa então ao Hiro e ao bebê, porque o Hiro sempre falou que queria ser o céu. E a Mika promete que quando ele partisse, sempre que ela olhasse para o céu, lembraria do Hiro. Se o céu estivesse chuvoso, é porque ele estava triste. Se o céu estivesse num sol acolhedor, é porque ele estava abraçando ela. E esses pássaros lembram que ele ainda tá ali olhando por ela. E é quando ela tem a coragem de abrir o diário e ela vê que são várias mensagens falando sobre ela. Então, que sempre um esteve pensando no outro por todos esses anos. Então, ela vive a vida dela e no final ela pergunta: eu estou vivendo direito, não é? No sentido de ela conseguiu a força para continuar a viver e ela espera que ele esteja realmente olhando e protegendo por ela. Koizora é meu filme favorito. Eu posso ver ele quantas vezes for e ele sempre vai deixar um rombo no meu coração. Eu vejo ele aproximadamente uma vez por ano, porque mais que isso eu acho que eu não tenho condição. Mas ele é extremamente lindo e, assim, veja, porque ele mexe demais, ele é uma lição de vida. É basicamente uma mensagem para você seguir adiante, porque teus momentos felizes vão superar teus momentos de dor. Eu poderia ficar falando horas e horas, então eu vou terminar esse vídeo aqui. Mandem mensagens de filmes que vocês querem ver aqui no canal, que se tiver na lista eu subo. Se não tiver, eu dou uma procurada, assisto e vejo o que dá pra fazer. E é isso. Oh, hey, before I left, one more thing. Thank you, Masaki, because your help made this video possible. So, thank you.